nosso último encontro do mês de agosto, nós falamos sobre as 5 linguagens do amor das crianças. Embora essa terminologia das linguagens do amor não sejam conceitos da disciplina positiva, elas se aliam muito bem com o que a gente trabalha. Então, a disciplina positiva utiliza muito esses conceitos. Essa apresentação foi feita com base no livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças, e esse livro foi uma adaptação feita do livro As 5 Linguagens do Amor. Ele foi escrito pelo Gary Chapman, que é um pastor da Igreja Batista e um conselheiro matrimonial. E devido ao grande sucesso do livro para casais, porque ele realmente é muito assertivo, ele resolveu escrever, então, em parceria com Ross Campbell, uma versão voltada para compreender as linguagens do amor das crianças. E qual é a motivação da gente procurar entender as linguagens do amor das crianças? Somente a criança que se sente genuinamente amada e cuidada consegue manifestar o que há de melhor em si mesma. Você pode amar seu filho de verdade, mas se não falar a linguagem que lhe transmita amor, ele não se sentirá amado. Então, por exemplo, existe uma linguagem do amor que é de toque físico. Inconscientemente, a pessoa cuja linguagem do amor principal é toque físico só se sente amada se as pessoas, os pais, os professores, o companheiro toca. Então, por exemplo, um pai que fala para uma criança cuja linguagem do amor é toque físico: eu te amo, eu te amo, eu te amo, pode falar 1000 vezes por dia, eu te amo. Mas se tu não tocares nessa criança, ela não vai entender isso como amor. Ela vai inconscientemente achar: meu pai só tá falando que ele me ama, mas ele não me ama de verdade. Porque se ele me amasse de verdade, ele ia me tocar, ele ia abraçar, ele ia dar beijo. Então, é algo que inconscientemente a gente cria preferência por um tipo de linguagem. E por isso que é importante que a gente compreenda a linguagem tanto das crianças quanto dos nossos parceiros, dos amigos, para demonstrar claramente e assim eles se sentirem amados pelo que eles inconscientemente entendem como amor. Então, para que saber a principal linguagem do amor? Para nos tornarmos eficientes ao expressar afeição e menos destrutivos quando estivermos frustrados com a criança. Então, essa mesma criança cuja principal linguagem do amor é toque físico, ela vai entender muito o amor com carinho e ela vai entender muito como desamor uma punição física. Por exemplo, nenhuma criança gosta de levar puxão, palmada, que ainda existem pessoas que educam dessa forma, né? Quando a criança tem a linguagem do amor toque físico, esse desconforto de levar uma repreensão, uma reprimenda física, vai ser ainda maior do que uma criança cuja primeira linguagem do amor não seja o toque físico. Então, a primeira linguagem do amor, ela pode exagerar para o bem ou para o mal a percepção da criança de amor. A criança saberá que os pais a amam e fará com que ela se sinta segura. E assim a gente aprende a expressar amor incondicional, de forma que a criança interprete de tal forma. Só o amor incondicional é capaz de evitar ressentimento, sensação de não ser amado, culpa, medo e insegurança. Então aqui a gente volta para o conceito de conexão antes da orientação que a gente fala na disciplina positiva. Para a criança estar aberta para ouvir quando a gente tem uma observação sobre o comportamento dela, a gente precisa primeiro se conectar o cérebro sutil do lado direito com afeto e depois trazer para o cérebro esquerdo, que é o lado racional. Então, a gente vai usar as linguagens do amor para fazer essa conexão antes da correção. Então, algumas observações para a gente compreender melhor esses conceitos das linguagens do amor. O tanque emocional é o reservatório de força emocional capaz de alimentar a criança nos dias desafiadores. À medida que a criança cresce, cresce também o seu tanque emocional. Então, por exemplo, a criança tem, digamos que, o reservatório emocional e a gente vai mostrando para ela que ela é amada, que ela é validada, que ela é
ela pode ser ela mesma, incondicionalmente ela vai receber amor por ser quem ela é, não pelo que ela faz. Então isso é muito importante, a gente transmitir amor incondicional. Para a criança não sentir, eu só sou amada quando eu faço o que é certo. Isso causa insegurança. Isso causa um sentimento de não confiar nos adultos, não confiar em si mesma. Então a gente vai alimentando esse reservatório emocional com expressões de amor. Quando a gente precisa lidar com um comportamento desafiador, a gente vai tirar um pouquinho desse reservatório emocional, mas a criança ainda vai manter uma boa autoestima porque a gente está alimentando e deixando o reservatório bem cheinho. Para quando a gente precisa fazer uma correção, a gente tira um pouquinho. Se o reservatório já está baixo, qualquer coisinha que a gente fale que vá se opor a algum comportamento, algum sentimento da criança, a criança já vai ficar com um pouquinho ou nada de sentimento de amor. E aí ela vai ser mais propensa a desenvolver uma baixa autoestima, a confiar nos adultos. E, assim, à medida que a criança cresce, o tanque emocional também cresce. Então, é muito mais fácil uma criança de 3 anos se sentir amada do que uma criança de 6. Porque a criança de 6, ela já começa a interpretar mais correções, tempo que não é despendido tanto para ela. Então, uma criança de 6 anos, por mais que a gente encha o tanque, ela já começa a pensar: mas se o meu pai me amasse, ele falaria isso. Se minha mãe realmente me amasse, ela faria tal coisa. Então, a gente precisa detectar qual é a linguagem do amor dessa criança para ir enchendo o reservatório que vai crescendo e a adolescência, esse reservatório chega no ápice. Por isso que é tão difícil lidar com adolescentes, porque eles questionam tanto as relações que é mais difícil da gente conseguir enchê-lo e manter ele cheio. Qualquer coisa já vai ser motivo de despencar o nível de sentimento de ser amado. É importante ressaltar que filhos diferentes, em geral, têm linguagens diferentes. Então, não partir do pressuposto de que demonstrações de amor para uma criança vão ter o mesmo sentido para outra. Com crianças menores de 4 anos, a gente fala todas as linguagens de amor para desenvolver facilidade ao lidar com todas. Porque as crianças até 4 anos de idade, elas ainda, a personalidade delas é muito intuitiva, né? Ela está muito na experimentação. Então, ela ainda não tem uma personalidade sólida o suficiente para já ter preferências tão claras e definitivas. A gente fala todas as linguagens de amor para ela se sentir amada em todos os momentos, em todas as nuances do amor, e também para ela aprender a lidar de forma diferente com várias pessoas ao longo da vida. E as crianças mais velhas, a gente fala todas as linguagens de amor, pois embora tenha uma que seja de preferência, ela necessita de todas para amadurecer. Então, por exemplo, não é porque eu percebi que o meu filho tem a linguagem do tempo de qualidade mais forte que eu vou deixar de falar coisas boas para ele, porque a criança precisa, né, ter essa variedade de sentimentos, de demonstração, porque ao longo da vida ela vai se conectar com diferentes pessoas que também vão ter diferentes linguagens do amor. Então, a primeira linguagem do amor é o toque físico. E ela é uma das mais fortes linguagens do amor pela facilidade de comunicar. Principalmente com bebês. Os bebês são fofinhos, a gente sente uma vontade intuitiva de abraçar, de tocar, de fazer carinho, de demonstrar afeto dessa forma. Então, é fácil das pessoas perceberem que quando elas estão sendo tocadas, elas são amadas. Mesmo as pessoas que não têm essa linguagem do amor como a principal, elas intuitivamente, em geral, compreendem que as outras pessoas estão demonstrando dessa forma amor por elas. Então, ela é mais fácil de ser usada de forma incondicional, pois não precisa de ocasiões especiais. A gente, em geral, não espera que a criança faça uma coisa que a gente considera legal para tocar. Nós naturalmente abraçamos, tocamos, colocamos no colo sem circunstâncias específicas. E a linguagem do toque físico, ela é mais do que abraços e beijos. Então, toque nas costas,
no braço, no ombro, brincadeira como andar de cavalinho, né, botar a criança no colo para ler história. A gente está passando pela pessoa e toca, a esposa está lavando a louça, o marido vai lá, dá um beijo, abraça. Isso tudo é a linguagem do amor de toque físico, não necessariamente aquele abraço que são as duas pessoas se abraçando, pode ser uma manifestação de uma pessoa só para outra, sem haver essa reciprocidade que parece que é necessária. E ela desenvolve uma boa autoestima e identidade sexual. Então, a criança se sentir amada a partir do toque físico e perceber que ela pode sim ser próxima corporalmente das outras pessoas, sem que isso seja uma coisa ruim e feia, vai ajudar a criança também a se permitir ser próxima fisicamente na adolescência, na fase adulta dela. Aquela proximidade saudável. Meninos entre 7 e 9 anos podem ter maior resistência ao toque físico. Então, às vezes a gente acredita que a criança não está gostando de toque físico, mas na verdade ela está com receio, o menino está com receio, é da interpretação disso. Meninos que brincam de luta com o pai ou entre eles, ou tem aqueles cumprimentos tipo toca aqui, ou dá um cutucãozinho, dá um soquinho de leve, que não seja agressividade, mas inconscientemente ele tá tocando, ele tem esse ímpeto de encostar na pessoa para demonstrar conexão emocional. Então, isso também é a linguagem do amor do toque físico, embora de forma menos perceptível. E é muito importante que a gente use essa linguagem do amor quando a criança está doentinha, emocionalmente ou fisicamente frustrada, cansada, triste, feliz. Então é isso, o toque físico, ele deve ser usado em qualquer circunstância, tanto circunstância positiva, quanto as negativas que sejam para acolher a pessoa. O que as crianças que têm a linguagem do toque físico como a principal, o que elas dizem? Então a Estela de 7 anos fala: eu sei que a mamãe me ama porque ela me abraça. Ao longo do livro, eles perguntaram para várias crianças se elas sabiam se o pai ou a mãe amava e por quê. Então aqui, nitidamente, essa criança ela valoriza o toque físico. Para ela, abraçar é uma demonstração clara de amor. Então, por exemplo, novamente, aquele exemplo da mãe que fala eu te amo. Se a linguagem de amor da criança for toque físico, tu pode falar várias vezes ao dia eu te amo e a criança vai ficar pensando, poxa, mas se ela me amasse de verdade, ela me dava mais abraço, ela me dava mais beijo. Então, isso inconscientemente se forma essa crença na cabecinha da pessoa de que é assim que a pessoa demonstra que me ama. Como expressar o toque físico? A linguagem do amor do toque físico. Abrace demoradamente a criança ao revê-la ou ao se despedir. Ofereça objetos macios para acalmá-la. Então, aquela criança que tem um paninho, que se chama de cheirinho, ou um bichinho de pelúcia fofinho. Pessoas que têm esse apego a um objeto de textura gostosa, muitas vezes a primeira linguagem do amor dela é o toque físico. Eu me sinto acolhida, eu tô usando esse objeto como um substituto para o toque físico dos meus pais, da minha professora, da minha babá. Acaricie os cabelos ou coce as costas quando tiver um dia difícil ou estiver aborrecido. Então, aqui novamente, a gente vai estar validando o sentimento da pessoa através de outras formas que não necessariamente o abraço. Aconchegue-se quando estiverem assistindo algo juntos. E tem um gesto especial de vocês do tipo toca aqui. Então, o gesto especial, ele cria essa conexão forte de tipo, eu sei que tu me ama porque a gente tem esse gesto especial que é só nosso. Por exemplo, nas nossas reuniões do Early Toddler no Zoom, a gente adquiriu o,
a forma de demonstrar que a gente ama as crianças fazendo um coração com as mãos. Isso agora faz parte da nossa cultura do early toddler. Então, todas as reuniões, quando a gente começa a se despedir, as crianças mesmo já começam a fazer o coração. Elas já compreenderam, e são crianças bem pequenas que ainda nem sabem muito bem o conceito abstrato de amor, mas elas já estão inconscientemente demonstrando afeto, fazendo o coração. E ficou essa linguagem entre nós ali, aquele grupinho que sabe que isso significa afeto. Como expressar? Então, continuando. Abraço coletivo, então toda a família vai lá e dá um abraço junta. Brinquem com jogos e esportes que tenham contato corporal. Músicas e danças com contato físico. Brinque de cócegas. Cuide dela carinhosamente quando estiver machucada. Então, quando a criança está machucada, mais ainda essas crianças gostam de se sentir cuidada de forma física. Deem as mãos em momentos especiais. Então, a gente, ao longo do dia, tocando de formas diferentes a criança, a gente vai estar enchendo o reservatório das emoções dela. Ela vai estar se sentindo muito amada para, novamente, quando a gente precisar corrigir um comportamento, a criança já se conectou bastante emocionalmente com a gente. A segunda linguagem do amor são as palavras de afirmação. Então, as palavras de afirmação, elas comunicam, eu me importo com você, nutrem o senso de valor e segurança. E aí, tem diferentes formas de utilizar as palavras de afirmação. Então, tem o elogio, que é quando a gente faz um comentário, digamos que superficial. Ai, que bonito o teu desenho, adorei o teu cabelo. Não é nada tão específico. E tem o encorajamento. Então, teve um encontro de disciplina positiva que a gente focou na diferença entre um elogio e um encorajamento. Inclusive, tem uma imagem que é a cesta de legumes sendo o encorajamento e uma barra de chocolate sendo o elogio. Todo mundo gosta de chocolate, mas faz bem pra gente ter muito encorajamento, muito legume e um pouquinho de elogio, porque o elogio pode tornar a criança dependente de palavras externas para se sentir validada e valorosa. Então, o encorajamento é quando a gente empodera a criança e a gente fala: gostei das cores que tu usasse para fazer esse desenho, por exemplo. A gente está encorajando a criança a continuar pensando nas cores. Ou tu deves ter muito orgulho de ti mesmo por ter te esforçado tanto e tirado esse 10 na prova. A gente está encorajando a criança a se esforçar cada vez mais para ter resultados melhores. Então, a gente não está naquela validação superficial do elogio. E tanto no elogio quanto no encorajamento, a gente vai usá-lo em situações específicas. Então, a criança mereceu, digamos assim, ela fez alguma coisa que resultou no encorajamento ou não. Às vezes a criança não tirou uma nota boa na prova, por exemplo, e a gente vai encorajá-la a se esforçar mais para se sair melhor na próxima. Mas tudo, o encorajamento, ele vem junto com uma ação da pessoa. As palavras afetuosas, não. As palavras afetuosas, elas demonstram afeto, amor pelo ser. Então, eu te amo, tu é muito importante na minha vida, tu, independentemente do que tu fizer, eu vou te amar com muito carinho. Tudo aquilo que é independente do fazer, do esforço, do resultado. E se concentrar apenas no fato da criança ser importante pela existência dela é uma palavra afetuosa. E ela não tem momentos específicos. Tu pode usar ela em qualquer momento. Quando a criança se acordou, tu pode falar para ela que tu ama ela, que ela é especial. E isso desenvolve o quê? Um self-talk positivo. Então, o self-talk, o que que é? Ele é a programação que a gente grava na cabeça da criança e na nossa também. Então, a gente pensa na neurociência, eles falam muito sobre as gravações. A gente pensa, por exemplo, numa fita cassete. Quem é da época da fita cassete vai entender melhor. A gente pensa no cérebro como uma fita cassete
que a criança vai lá, tá lá ouvindo, por exemplo, self-talk negativo. Tu é desorganizado, tu chora por qualquer coisa, tu é irritado, tu é paciente, tu é uma criança raivosa, por exemplo. Então a gente está projetando e recording, gravando na cabeça da criança isso. Tu é impaciente, tu chora por qualquer coisa, tu é tímido, tu é tímido, tu é tímido, tu é tímido. A criança assume que aquilo é verdade e aquilo acaba se tornando uma profecia autorrealizável. A criança inconscientemente ela assume que ela é aquilo. E aí na fase adulta é muito mais difícil, a gente consegue gravar novos programas nessa fitinha cassete que a gente tem, mas é muito mais difícil. Por quê? Até os 7 anos de idade, a criança está constantemente naquele estado de abertura do inconsciente. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar nos ciclos do sono, né? Então, a gente tem um sono mais leve, em que a gente está parcialmente acordado, a gente está levemente consciente do que está acontecendo, e um sono profundo. O cérebro da criança está constantemente nesse estado de levemente inconsciente. Então, até os 7 anos de idade, tudo que a gente fala, a cabecinha é uma esponja e absorve, sem questionar. A partir dos 7 anos de idade, com o desenvolvimento do consciente, a criança já começa a relativizar o que ela ouve, a processar, a comparar informações que ela ouve de uma pessoa e de outra, e é isso que a gente faz. Então, por exemplo, digamos que eu me sinto uma pessoa muito irresponsável. Não porque eu sou irresponsável, porque minha mãe sempre me chamou de irresponsável, eu sou irresponsável, e aí vem uma pessoa de fora e fala assim, poxa, Ju, como tu é responsável? Eu vou começar a refletir, será que eu sou responsável? Essa pessoa me acha responsável, mas eu a vida inteira pensei que eu era irresponsável. E aí tu começa a ponderar, talvez eu não seja tão irresponsável quanto eu pensava. A criança até os 7 anos de idade, ela não reflete. Ela começa a ela começa não, ela está assumindo que nem uma esponja tudo que falam para ela. Então, se a gente encher essa criança de self-talk positivo, de palavras afetuosas, a gente vai estar gravando na fitinha cassete do cérebro dela mensagens positivas que vão ajudá-la a ser uma pessoa mais positiva, mais autoconfiante, com, né, habilidades de se relacionar bem, porque ela vai acreditar que ela realmente é uma pessoa de valor, uma pessoa afetuosa. Isso faz toda a diferença e é bem mais difícil da gente reprogramar esse cérebro na fase adulta, embora seja possível sim. Então, voltando às palavras de afirmação. Cuidar o tom e o volume. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem isso. Não é o que você diz, mas o como você diz. Principalmente para as crianças pequenas e principalmente para os bebês. Então, bebês, por exemplo, crianças pequenas não entendem o que significa eu te amo. Elas vão entender o contexto a partir do tom, da voz, de como a gente fala isso para elas. Então, ela vai pegando essas pistas de amorosidade para se sentir amada ou não. E aqui tem uma ideia para quem não costuma usar palavras de afirmação tão frequentemente. Então, se palavras de afirmação não é uma linguagem natural para ti, a ideia que o livro dá é de ter um caderno de palavras de afirmação. Então, cada vez que tu ouvires uma música, assistires num filme, ouvires até uma conversa entre pessoas perto de ti, tu pensa assim, poxa, que legal que essa pessoa falou isso. Que legal a forma como essa mãe conversou com a criança. Ela usou tal palavra que é legal. Tu anota no caderninho. E aí, de vez em quando, tu vai lá e dá uma lida para inconscientemente ir adquirindo esse repertório de palavras legais que talvez não seja uma facilidade tão natural tua. E muito importante a gente evitar as afirmações condicionais. Então, por exemplo, eu te amo, e aí uma solicitação. Eu te amo, você poderia fazer isso para mim, por favor? Isso é um amor condicional. E mesmo que a criança ainda não tenha consciência de, né, o que é amor condicional ou incondicional, suborno, ela
já vai começar a entender que o amor vem junto com o pedido. Ou então, eu te amo, mas saiba que estou muito triste contigo. Poxa, a minha mãe me ama, mas isso traz também essa conotação de né, o mas apaga o resto. Então, muito cuidado para a gente não fazer a criança compreender de que o amor ele é condicionado, uma coisa que a gente faz ou quem a gente é. Por isso as palavras afetuosas são tão poderosas, porque a gente não precisa que a criança faça uma coisa legal ou que represente ser alguém para se sentir amada. É ser amada por quem ela é. O que as crianças, então, cuja primeira linguagem do amor são palavras de afeto, falam? Amo minha mãe porque ela me ama. Todos os dias ela diz que me ama. Acho que meu pai também me ama, mas ele nunca diz isso. Então, a Melissa, de 8 anos, né? De repente, a principal linguagem do amor desse pai é, por exemplo, toque físico. E aí, esse pai acha que tá dedicando todo o amor, explicitando todo o amor pela criança, pela Melissa, abraçando, beijando. Mas a compreensão de amor da Melissa não é essa. Então, ela pode até achar que o pai ama, mas como o pai não fala isso, ela acha que talvez não seja bem assim, esse amor que a mãe ama, mas o pai não. Como expressar então? Bilhetinhos na lancheira ou na cabeceira da cama, caso a criança já leia. Validar especificamente realizações, que é o encorajamento. Converse sobre planos para o futuro e encoraje. Então, tu tá ali, né? O afeto está na troca na conversa, na troca de planejamento. Envie mensagens, especialmente quando for viajar ou ficar muito tempo fora de casa. Assim, vai estar lembrando, a criança vai estar pensando, poxa, meu pai está lá longe, está viajando, mas está demonstrando que me ama, ele está longe e mesmo assim está falando comigo. Demonstre amor através de artes, como desenhos. Tire foto de alguma produção dele, do filho, e emoldure. Diga e escreva o quanto apreciou. Então, aqui a gente está validando coisas que a criança fez e que a gente gostou. Sempre que se lembrar, simplesmente diga eu te amo. Então, a gente não precisa de um comportamento legal da criança para lembrá-la de que ela é amada. Crie pet names que só vocês usam entre si. Então, isso é a versão, por exemplo, né, que eu comentei do coração, que é aquela conexão que só aquele grupo ou só aquelas duas pessoas têm. Então, chamar de ursinho, meu amorzinho, coisinhas assim, que a criança vai sentir, olha, o meu pai não chama todo mundo de ursinho, ele chama só a mim de ursinho. E isso a gente faz na escola, né? A gente chama as crianças de little bears. Eles são os nossos ursinhos. A gente está usando essa linguagem do amor para comunicar que essas crianças são importantes para nós. Se for viajar, deixe um bilhetinho para cada dia de ausência. Exponha suas obras de arte. Quando seu filho estiver abatido, mencione 5 motivos pelos quais você sente orgulho. Então, aqui novamente a gente está lembrando a criança que ela pode estar abatida, mas a gente mesmo assim ama ela e tem motivos para amá-la, independentemente do que ela faça e de resultados. Tem o pote de elogios. Então, é ter um pote, um vidro, e aí, de vez em quando, todos os dias pode ser um ritual, escrever um bilhetinho amoroso e ir botando dentro do pote. Quando ele estiver cheio, pode tirar e ler, ou ler um por dia. E quando seu filho cometer um erro, tentando ser útil, valide suas intenções antes de corrigi-lo. Então, né, muito importante, a criança já está se sentindo mal, fala, verbaliza que tá tudo bem, que tu entendeu que o objetivo era algo bom. A linguagem do amor número 3 é o tempo de qualidade. Então, a atenção concentrada exclusiva. As pessoas que veem o amor como a manifestação do amor como tempo de qualidade, elas querem sentir que a pessoa está
oferecendo o tempo dela exclusivamente e se conectando intensamente apenas com ela. Se preparar emocionalmente para realizar atividades junto é importante, porque a pessoa quer sentir assim, olha, meu pai, a minha mãe ou a minha professora está dedicando o tempo dela para fazer uma coisa legal comigo. A criança que se sente ignorada busca até mesmo atenção negativa. Então, se a principal linguagem do amor da criança for tempo de qualidade, ela quer atenção, ela quer, olha, gasta tempo comigo, mostra que tu te importa, me ama dessa forma. E aí, se ela sente que ela não está chamando atenção de forma positiva, para ela é mais válido chamar atenção de forma negativa do que não receber atenção. Contatos visuais carinhosos incondicionais. Então, por exemplo, quando a gente está em home office e a criança está precisando de atenção e a gente naquele momento está trabalhando e não pode dar atenção, um simples olhar carinhoso já conecta a criança, né? Uma pílula de tempo de qualidade ali. E as conversas de qualidade. Então, fazer perguntas e contar histórias da própria vida demonstram à criança que o pai ou a mãe confia e se importa. Então, nesse tempo de qualidade, está muito incluída essa questão dessa conexão um a um e de falar sobre a vida, de conversar sobre a infância, de comentar sobre as dificuldades na época da escola. A criança está percebendo, olha que legal, os meus pais confiam em mim, os meus pais conversam comigo, nós estamos tendo uma troca aqui, um tempo né, de conexão um a um. E a gente, dessa forma, modela como discordar sem ser desagradável. Então, nesse momento de escuta, a gente mostrar para a criança que nós também temos vulnerabilidades, que tá tudo ok cometer erros, de humanizar os pais, a gente está mostrando para a criança, criando empatia para ela também ser aberta e ouvir os outros sem julgar. Proximidade gera proximidade. Então, aqui, como a gente já conversou bastante, especialmente naquele encontro sobre o cérebro da criança, a conexão antes da correção é extremamente importante. Então, quando a criança chega na pré-adolescência ou na adolescência, que ela começa a ficar retraída, começa a se sentir não compreendida pelos pais, se esses pais já não criaram esse carinho, esse afeto, esse momento de escuta, vai ser muito mais difícil da criança sentir que ela tem liberdade para se abrir e ser ela mesma. Então é muito importante que a gente já vá criando, plantando a sementinha da parceria desde criança, ouvindo e tendo esses momentos de atenção exclusiva. E como é que a gente pode despender tempo de qualidade mesmo no dia a dia, na correria do dia a dia. Então, durante as refeições, passear ou viajar à noite. Então, essa ideia é, como o livro foi escrito nos Estados Unidos, lá eles têm muito, por exemplo, essa questão de colocar uma barraca no carro e passar uma noite ou um fim de semana acampando, pai e filho, por exemplo. E aqui no Brasil isso já não é tão comum, né? Acampamento em geral é uma circunstância que exige um planejamento e tal, a estrutura dos campings não, acredito que não seja tão boa, mas a ideia é pegar uma noite para fazer alguma coisa especial. Ou viajar à noite também, pegar a estrada e ir conversando, e conversas durante os trajetos de carro. E isso eu acho que é o mais simples de ser feito. Porque muitas vezes a gente entra no carro, coloca a criança no carro e vai dirigindo 20 minutos, meia hora, sem prestar atenção na pessoa que está do lado da gente, quando uma conversa simples sobre como é que foi o teu dia, como é que tu espera que seja o teu dia hoje, o que tu pretende fazer quando tu chegar na escola, são perguntas que demonstram afeto, que demonstram que tu te importa com a criança, feitas num trajeto em que inevitavelmente existe ali aquele tempo. Então, o que as crianças dizem quando o tempo de qualidade é a primeira linguagem do amor? O papai me levou para pescar semana passada. Não sei se gosto de pescar,
mas gosto de estar com ele. A Bethany, de 8 anos. Então, aqui novamente, ela está falando: eu gosto de tempo de qualidade. Não importa exatamente o que eu esteja fazendo, desde que eu esteja conectada, eu me sinto amada. Como expressar o tempo de qualidade? Inclua a criança nas suas tarefas diárias. Então, a criança, cuja primeira linguagem do amor é o tempo de qualidade, ela quer estar junto. Tempo de qualidade é estar junto. Então, por exemplo, vai colocar as roupas na máquina de lavar a roupa, chama a criança: ai, me ajuda aqui, me ajuda. E aí, enquanto vão colocando, vai falando coisas bobas, assim, sobre as roupas, sobre a organização, mas vocês vão estar juntos num momento singelo. Fazer compras, cozinhar. Então, a pessoa que gosta do tempo de qualidade, por exemplo, é aquela pessoa que às vezes tu pode estar cozinhando e ela prefere estar ali sentada no banquinho, sem fazer nada. Ela não acha que ela está perdendo o tempo dela, mas ela vai estar ali conversando contigo, na parceria. Ela não precisa estar fazendo nada de muito importante, ela só precisa se sentir conectada. Estabeleça contato visual quando contar a você algo importante. Então, se a criança está contando algo que para ela é importante, ouve. Não fica e continua digitando lá no teclado do computador. Para e ouve a criança. E o adulto. Dê a ela câmeras antigas ou descartáveis para que registre ocasiões importantes. Dessa forma, a gente vai estar valorizando o tempo de qualidade juntos, né? Então é algo que, por exemplo, quando tu não tem tempo essa semana para fazer algo especial com a criança pode trazer à tona o tempo especial que vocês tiveram semana passada quando, sei lá, saíram para comer pizza juntos. Veja com atenção o programa favorito dela. Então, né, não coloca um desenho que a criança goste e fica olhando no celular outras coisas. A criança quer sentir que tu tá se importando com o que vocês estão fazendo juntos. Faça perguntas abertas sobre o dia da criança. Brinque junto no playground em vez de apenas observar. E tem um encontro especial com cada filho. Isso é muito da disciplina positiva, né? O tempo de qualidade. É diferente de um tempo de toda a família, porque essa criança, essa pessoa cujo tempo de qualidade, ela acredita que meu pai e minha mãe me amam quando eles estão fazendo algo comigo. Eu sou o centro das atenções. Surpreenda com convites inusitados. Se possível, leve a criança para trabalhar um dia com você. Inclua filhos mais velhos no planejamento das férias. Procure alinhar o tempo em que precisa trabalhar em casa com o tempo de estudos dela. Então, se é uma criança que já tem dever de casa, por exemplo, se senta no escritório, na mesma bancada, pode ficar em silêncio, tu trabalhando ao lado dela fazendo os exercícios. Mas só de estar ali, lado a lado, para a criança já representa algum tipo de conexão. Cultivem uma planta juntos, né? É um momento que vocês os dois vão estar juntos cuidando de algo em comum. Montem álbuns de fotografias, mesmo que em silêncio, fique no mesmo cômodo lendo, por exemplo. A quarta linguagem do amor são os presentes. Então, gift, do grego charis, não sei como é que a gente fala isso em grego, significa graça ou favor imerecido, diferente de pagamento ou troca por serviços prestados. Então, para o presente efetivamente ser uma linguagem do amor, ele não pode ser troca, por exemplo, por um quarto bem organizado, por uma tarefa feita, por ter ficado na escola. Isso é suborno, isso é chantagem. A gente, né, tá acostumado a ver isso como formas de educação, mas na verdade isso é uma troca. E o presente, ele é: eu te amo porque eu te amo. Eu te amo pelo sentimento, não pelo que tu faz ou deixas de fazer. E o presente é essa demonstração de amor incondicional. Então, eles são expressões amorosas singulares. Eu estou te dando esse presente porque eu penso em ti, porque eu acho que tu vai gostar, porque eu te conheço bem o suficiente para entender que tu adoras chocolate, para entender que tu adoras um bom vinho, por exemplo.
Presentear tem muito pouco a ver com o tamanho e o preço do presente, e tem a ver com amor. Exatamente por isso. Eu estou pensando em ti. Embrulhar presente singelo do dia a dia como um uniforme é uma dica que eles dão. Então, a gente vai ver a seguir qual é a diferença entre uma criança, uma pessoa que seja mais consumista e uma pessoa que realmente valoriza os presentes como linguagem do amor. E aí, o que mostra? Que flores do campo, pedras diferentes, pedaços de madeira podem ser presentes oferecidos de modo criativo. Então, por exemplo, pode pegar uma criança cuja linguagem do amor é presente, tu pode pegar uma pedrinha e dizer, olha, eu achei essa pedrinha e eu lembrei de ti. Essa pode ser a pedrinha que a gente usa para jogar amarelinha juntos. Então, a gente está transformando uma pedrinha num presente. Olha, esse graveto aqui, eu peguei de presente para a gente escrever o teu nome na areia da praia ou do parquinho. É um presente, eu pensei em ti, a gente vai fazer algo divertido juntos com um graveto. E essa é a grande diferença entre uma pessoa que gosta materialmente do presente e uma pessoa que interpreta isso como uma manifestação de amor. Então, como descobrir se é consumismo ou uma linguagem do amor quando uma pessoa valoriza presentes? Então, as crianças cuja primeira linguagem do amor são presentes fazem questão que sejam embrulhados ou oferecidos de forma única e criativa. Reparam no embrulho e desejam compartilhar o momento de abri-los. Então, é o recebimento ou a hora de doar o presente é, às vezes, mais significativo do que o objeto em si. Abraçam o presente e agradecem efusivamente. Então a criança ela está agradecendo porque pode ser uma boneca que ela desejava muito, mas ela está te agradecendo e te dizendo assim: eu percebo que tu me desse isso porque tu me ama muito. É diferente daquela criança que quer a boneca, que pega a boneca e sai correndo e nem se dá conta de te agradecer, por exemplo. Por quê? Porque para essa criança cuja linguagem do amor é o presente, o ato de receber algo especial que é o mais significativo. Escolhem um lugar especial para guardá-lo, porque querem exibi-lo com orgulho. Então, é aquela criança que volta ao objeto, que volta, que mostra aos outros, que lembra que ganhou aquilo porque a mãe ama, ou porque o pai ama. Quando veem o objeto, lembram que são amadas, e não importa se o objeto foi comprado, confeccionado ou encontrado, porque é isso, a criança vê que é uma demonstração de afeto. E sentem-se muito mal quando o presente é estragado ou perdido, porque não é apenas um objeto, é um objeto que demonstra amor. O que as crianças cuja linguagem do amor são presentes dizem? Vovó, a minha professora me ama. Veja o que ela me deu, disse o Marco, de 5 anos, mostrando uma régua azul com números grandes. Então, aqui ele está claramente, né, compreendendo que ele ganhou uma régua porque a professora dele ama. Como expressar? Então, aqui é muito importante que a gente esteja atento para não utilizar os presentes como forma de incentivar uma criança consumista que acha que só é amada quando os pais compram coisas para ela. E não é esse o nosso objetivo. O objetivo é compreender se a linguagem do amor da criança são os presentes e fazê-la se sentir amada e ir enchendo o tanque emocional dela com a linguagem do amor dela. Então, tenha uma pequena coleção de coisinhas baratas, mas significativas, e as ofereça quando achar necessário. Então, por exemplo, estou numa papelaria e vi uma borracha com um formato diferente, ou uma reguinha colorida, ou um lápis que tem o personagem favorito do meu filho. Eu vou ali, vou guardar e no momento em que eu ache, né, de vez em quando, não pode ser algo também feito tão frequentemente, para a criança não se acostumar a ser só essa linguagem do amor, né, compreender que existem outras formas de manifestar amor também, mas de vez em quando tu vai lá e pega uma dessas coisinhas baratinhas
e oferece para a criança, porque é assim que ela se sente amada. Ao voltar para casa após uns dias de ausência, leve agradinhos como lanches e doces. Agrade a criança com sua sobremesa favorita. Prepare um prato do qual ela goste muito ou compre comida de um restaurante especial. Colecione embalagens e caixas bonitas para embalar presentinhos simples. Então a gente pode reaproveitar embalagens que a gente, recebe, que viu em algum lugar. Quando estiver viajando, envie um pequeno pacote com o nome dela como destinatário. Confeccione vales ou cupons com direito a pequenos privilégios e procure presentes personalizados com o nome da criança. Escolha e dedique uma canção ou verso ou uma rima criada por você ou não. Organize caças ao tesouro. Caça ao tesouro é uma linda forma da gente oferecer algo simbólico, mas engajar durante um bom tempo na procura. Esconda presentinhos na lancheira. Se ficar muitos dias ausente, deixe um presentinho por dia. Pense em presentes que durem, como uma árvore para plantarem juntos ou um jogo para jogarem juntos. Compre ou confeccione um anel, uma pulseira especial para sua filha usar. E aí vocês podem ter anéis iguais ou uma pulseirinha igual. Pode ser, feito de miçanga. E tem um baú ou gaveta secreta para que a criança guarde seus pequenos tesouros. Que é isso, a criança cuja linguagem do amor é o presente, ela vai pegar aquela pedrinha e vai guardar como se fosse algo muito valioso. Essa é a grande diferença, o indicativo que a linguagem da criança é o presente. Ela valoriza qualquer objeto que demonstre amor. Não precisa ser um objeto vistoso. A quinta linguagem do amor são atos de serviço. Então aqui tem a foto de um avô consertando o avião com o menino. E eu gostei muito dessa foto porque o meu avô costumava demonstrar que ele nos amava consertando bonecas. Bonecas, as minhas Barbies, eu quebrava a perna da Barbie, ele ia lá e dava um jeito de colocar a perna, e a perna mesmo assim se mexia, mesmo sendo uma perna colada ali da Barbie, ela ainda era uma Barbie funcional que caminhava. E isso para mim era muito nítido, que ele passava às vezes um domingo inteiro na oficina dele consertando os brinquedos para nós, para mim e para minha irmã. Então, o que são os atos de serviço como linguagem de amor? As pessoas dentro da família podem servir umas às outras com habilidades específicas. Então, o meu ato de serviço pode ser cozinhar, se a minha habilidade específica é essa. E aí, por exemplo, se o meu companheiro passa roupa, eu posso entender que ele está ali fazendo aquele ato de serviço, usando o tempo dele para passar roupas, porque ele quer mostrar para mim que ele me ama. Cozinhar é um dos atos de serviço mais vistos, né? Que as pessoas visivelmente sabem que cozinhar é o afeto em forma de alimento. Servir como amor é um desejo pessoal de usar a própria energia em favor dos outros. Então, é isso. Tá usando a tua energia, o teu tempo para favorecer os outros. E não é troca. Realizado livremente e de forma amorosa, sem esperar nada em troca. Atos de serviço condicionais fazem as crianças compreenderem que só devem ajudar o próximo se receberem recompensa. E aí não é uma linguagem do amor. Então, se a gente está novamente, eu vou fazer a tua comida favorita se tu passares na prova. Isso não é um ato de amor, isso é uma troca, uma chantagem. O voluntariado é a alegria de ajudar os outros. Então, atos de serviço, eles são muito bem-vindos quando a gente pensa em comunidade. E nesse livro, como ele foi escrito por um pastor, ele fala muito, um pastor americano lá nos Estados Unidos, eles têm muito essa questão de ser voluntário da comunidade, de ajudar a manter a cidade limpa. Os próprios bombeiros americanos, eles são voluntários, né?
Então, eles têm muito esse senso de comunidade. E nos filmes a gente vê isso quando uma pessoa se muda para uma nova vizinhança, que os vizinhos chegam com uma torta, em geral é aquela Apple Pie de desenho, da Branca de Neve. E isso é um ato de serviço, é uma pessoa demonstrando afeto a partir da comida. E é algo fácil da gente conseguir demonstrar carinho pelos outros, mesmo que não sejam tão íntimos da gente. Receber convidados em casa também é uma ótima oportunidade de modelar para as crianças afeto através de atos de serviço. E aqui diz: não é necessário atender a todos os pedidos de seu filho, mas seja sensível aos pedidos e reconheça que sua ação ajudará a encher o tanque emocional dele ou perfurá-lo. E aqui ele dá o exemplo no livro de uma família de origem simples que morava no interior dos Estados Unidos e eles andavam de carroça, eram pessoas do interior mesmo, com um estilo de vida mais rígido. E os pais sempre tiveram a preocupação de criar filhos fortes e autônomos. E os filhos eram 2 meninos, e um deles, a linguagem do amor eram os atos de serviço. E aí ele conta um episódio que os filhos saíram de carroça e a carroça atolou e o filho mais velho falou pro mais novo: vai lá e chama o nosso pai para nos ajudar. E o pai falou: não, não vou ajudar, vocês conseguem se virar sozinhos, eu tenho certeza disso. E na ideia do pai, ele estava o quê? Incentivando a autonomia dos filhos, de resolverem problemas sozinhos. Mas para o filho mais velho, cuja linguagem do amor são os atos de serviço, ele ficou extremamente triste, chateado. O tanque emocional dele esvaziou, porque na ideia dele, os atos de serviço são uma demonstração de amor. E se o pai não foi lá ajudar, deixou na mão, o pai não amava ele. Então, ao longo dos anos, tiveram vários momentos em que ele queria ajuda como demonstração de amor e ele não se sentiu amado porque o pai tinha essa prioridade de não torná-lo mimado. Então, é muito importante que a gente perceba, nós não queremos mimar a criança, nós não queremos fazer ela compreender de que a gente tem que fazer tudo por ela para ela se sentir amada. Da mesma forma que a gente não quer que a criança compreenda que a gente precisa gastar dinheiro em presentes para ela se sentir amada. Mas são agradinhos que a gente pode fazer. Então, quando a gente tem consciência de que a primeira linguagem do amor da criança é atos de serviço, a gente vai dar uma ajudinha a mais, mas não por dependência, mas por demonstrar eu estou aqui para te apoiar, porque eu sei que essa demonstração de apoio é demonstração de amor. O que as crianças dizem, então? Sei que a mamãe me ama, porque quando preciso de ajuda com os deveres de casa, ela me ajuda. Quando tenho de ir ao médico, ela sai do trabalho para me levar. Quando estou doente, ela faz minha sopa favorita. Essa é a Isabela de 7 anos, e no livro conta que a Isabela tem uma doença que ela precisa frequentemente ir no médico e é internada, e ela percebe que a mãe dela ama ela pela movimentação que faz de levar ao médico, de fazer a sopa quando ela não tá bem. Então, nitidamente, para a Isabela, isso é amor. São os serviços da mãe dela. Como expressar? Ajude a criança a treinar para esportes. Sente-se ao lado dela quando perceber que estiver tendo problemas com o dever de casa ou computador. Ajude-a a escolher o que vestir, por exemplo. Tu não está tornando a criança dependente, mas tu está ajudando ela, tu está prestando um serviço. De vez em quando, prepare um café da manhã especial. Seja exemplo de participação em grupos da comunidade ou trabalho voluntário. Quando estiverem atrasados para algum compromisso, ajude a criança a terminar o que ela estiver fazendo. Então, aqui novamente, né? Às vezes a gente quer incentivar que a criança seja responsável, que ela seja autônoma, e tu tá querendo sair, tá na hora de ir pro trabalho, e tu tá ali apressando a criança para ela terminar de se vestir sozinha, por exemplo. Se a linguagem do amor da criança for atos de serviço, ela vai achar que tu não ama ela, que tu tá abandonando ela. Então, nessas circunstâncias, ela quer que tu demonstre que tu ama ela, indo ajudá-la a terminar de calçar os sapatos, por exemplo.
Escolha uma situação na qual você servirá a criança além de suas expectativas. Por exemplo, deixar o urso de pelúcia na cama à espera dela na hora de dormir, preparar o material de pintura dela antes de começar suas artes. Então, novamente, são pequenos agradinhos. Tenha tradições especiais em dias especiais, como o jantar especial de aniversário. Faça uma lista das atividades favoritas da criança e, de vez em quando, surpreenda. Crie cartões de memorização para auxiliá-la a estudar. Então, por exemplo, crianças mais velhas que querem ajuda para estudar e tu não quer que ela fique dependente de ti, tu pode criar esses cartões de memorização. Tu está prestando um serviço de facilitar o estudo dela sem ela se tornar dependente de ti. Ajude a consertar brinquedos quebrados. Então, agora que nós já temos todas essas informações sobre como o amor se manifesta nas diferentes personalidades, a gente vai ver o que fazer com elas. Novamente, por que a gente está descobrindo as linguagens do amor das crianças? Para ajudá-las a sentir amadas, para encher o tanque emocional. E dessa forma, elas vão se conectar e estar mais sensíveis e receptivas às observações que a gente pode fazer em torno de coisas que podem ser melhoradas. E também para modelar. A gente vai modelar, mostrar para a criança diferentes formas de trocar afeto, de mostrar que a gente se importa com as outras pessoas. E assim a gente pode ajudá-las a desenvolverem um sentimento de se relacionar de forma mais altruísta. A criança vai deixar de perceber o mundo e o amor só com o sentimento dela e vai começar a perceber que as pessoas gostam de ser agradadas de formas diferentes. Então, é importante salientar que a descoberta é um processo, não é de uma hora para outra. Quanto mais nova a criança, mais tempo leva para a gente descobrir. E com bebês, a gente deve expressar todas as linguagens. Mas existem algumas pistas do que provavelmente o bebê prefere, e isso pode ser uma preferência momentânea. Então, por exemplo, se o bebê está reagindo muito bem ao toque, se ele está se acalmando, provavelmente nesse momento a preferência dele esteja na linguagem do amor do toque físico. Se o bebê está reagindo especialmente bem à voz de uma pessoa conhecida, se ele está chorando e uma pessoa começa a conversar com ele e ele se acalma, a linguagem do amor nesse momento pode ser a das palavras afetuosas. Se o bebê está curtindo a interação com alguém, pode ser do tempo de qualidade. Como tudo é experimento para os bebês, podem ser fases. Na fase oral, talvez a criança se conecte melhor e se tranquilize mais com uma pessoa que esteja falando. Numa fase anterior, em que o toque físico e o abraço é mais natural, talvez o toque físico seja a linguagem do amor naquele momento. E depois ele pode mudar a preferência dele. Então, à medida que a criança cresce, a gente vai começando a perceber que tem uma linguagem do amor que vai se salientar, que a criança vai preferir essa linguagem do amor, e ao mesmo tempo que ela prefere para o positivo quando ela não sente essa linguagem do amor nutrida, ou ela sente que ela é ferida, ela também vai levar mais a sério e se sentir menos amada quando a gente usa a mesma linguagem do amor dela para fazer chantagem ou fazê-la se sentir mal, mesmo que inconscientemente. Então, a linguagem do amor ela pode mudar temporariamente, ela não é estática, embora isso seja menos frequente em adultos, porque a gente já tem a personalidade formada, a gente já tem uma concepção melhor do que é o amor para nós mesmos e das nossas preferências. E, novamente, né, de acordo com a fase da criança, ela pode preferir uma linguagem ou outra, e ela pode preferir receber amor de uma forma e dar em outra. Então, por exemplo, uma criança cuja principal linguagem do amor é o toque físico. Então, ela se sente amada quando os pais abraçam e beijam ela. Mas ela está numa fase em que ela está desenhando. E ela pode, nesse momento, continuar preferindo o toque físico para receber amor,
Mas para dar amor, ela talvez use o presente, que é eu desenhei alguma coisa, as pessoas estão achando meus desenhos lindos, então eu estou oferecendo como presente os meus desenhos. Então, muitas vezes a criança gosta de receber amor de uma forma, mas ela consegue expressar melhor o amor de outra. E aí, quando a gente for identificar a linguagem do amor principal, principalmente de adolescentes, o ideal é que a gente não converse sobre elas, porque os adolescentes, principalmente, ou pré-adolescentes, podem manipular essas informações. Então, por exemplo, quando a gente fala com um adolescente ou uma criança de 10, 12 anos sobre as linguagens do amor e a criança quer um iPad, ela pode tentar te manipular e dizer que a principal linguagem do amor dela é presentes para conseguir aquele iPad. Ou, por exemplo, se ela quer muito ir para Disney com a família, ela pode dizer que a linguagem do amor principal dela é tempo de qualidade, para ver se te convence de que é muito importante que vocês efetivamente vão para Disney. Então, por isso, observar é melhor do que falar, explicitar. Quais são os métodos, então, para descobrir a principal linguagem do amor? Observe como a criança expressa o seu amor por você. É provável que ela esteja falando sua própria linguagem do amor. Isso é mais assertivo para crianças de 5 a 10 anos. Com 5 anos ali, ela já tem alguma consciência sobre o que é intuitivamente expressar e receber amor, mas ela ainda não tem maturidade suficiente para começar a ter crise existencial ou a manipular. Então, ela está ali numa fase em que a essência dela está inconscientemente mais à mostra, digamos assim. Ela está mais vulnerável. Observe como a criança expressa o amor pelos outros. Então, por exemplo, uma criança que está caminhando de casa até a escola e gosta de pegar uma florzinha ou juntar uma pedrinha e dar para a professora, pode ser que a linguagem do amor dessa criança, pelo menos momentaneamente, seja os presentes. Mas é importante a gente se atentar para o sentimento. Ela fica muito emocionada e animada, ela fala: olha, eu vou levar essa pedrinha para minha professora, ela vai adorar. Ou ela está realmente pegando aquilo, achando que vai agradar a professora, mas mais repetindo algo que ela já percebeu. De repente, um dos pais tem a primeira linguagem do amor do presente e ela está percebendo que é assim que a gente manifesta amor. Mas não tem toda aquela euforia interna, talvez não seja, talvez ela esteja só reproduzindo o que ela vê. Então é importante a gente perceber o que a criança faz e o que motiva ela a fazer. Preste atenção ao que a criança pede com mais frequência. Então, se a criança fica chamando para brincar, por exemplo, toda hora, brinca comigo, vem cá, olha aqui, ela deve estar te pedindo tempo de qualidade. Ou ela pergunta opinião. O que tu acha do meu desenho? Mãe, eu tô bonita? Mãe, tu gosta dessa cor no meu lacinho do cabelo? Ela pode estar precisando de validação oral. Então, os pedidos falam muito sobre o que instintivamente a criança quer que tu ofereça para ela. E a outra forma é observar as reclamações mais frequentes da criança. Então, por exemplo, se uma criança fala frequentemente, ai, tu não brinca comigo, a gente não faz nada juntos, provavelmente essa criança está querendo te dizer, olha, eu preciso de mais tempo de qualidade. Ou a criança fala, ai, tu nunca disse que o meu desenho é bonita, tu nunca disse que eu sou bonita. Talvez essa criança está querendo que tu valide mais os sentimentos dela ou as produções dela. Mas isso vai muito de acordo com a frequência. Porque todo mundo tem momentos em que a gente quer mais uma linguagem do amor do que outra, tem insatisfações diferentes, mas a frequência é uma pista muito valiosa de que a pessoa prima muito por determinada forma de demonstrar afeto. E dê duas opções à criança. Então, por exemplo, de manhã tu fala para a criança, hoje à tardinha, depois que eu sair do trabalho, eu tenho um tempo livre. Tu prefere que a gente vá tomar um sorvete juntos? Ou tu prefere que eu use esse tempo para
pintar aquele quadro bonito que tu quer pendurar no teu quarto, por exemplo. Aí tu vai estar oferecendo para a criança o quê? Tempo de qualidade ou presente. Então, a criança ali vai estar te demonstrando o que ela prefere. Ela prefere estar contigo ou ganhar alguma coisa. E é importante que essa coisa não seja, por exemplo, um brinquedo, que aí isso pode ser confundido novamente com o objeto em si, não com o sentimento atrás dele. Então, dá opções. Por exemplo, meu filho, tu quer que a gente vá jogar futebol juntos no sábado ou que eu faça uma massagem em ti, por exemplo? A criança está escolhendo entre tempo de qualidade ou toque físico. E assim a gente vai testando para ver e anotando para depois de algum tempo, de algumas semanas, perceber quais são as escolhas principais da criança. Se sutilmente isso não deu certo, tem uma forma de descobrir que é a experiência das 15 semanas. Então, como são 5 linguagens do amor, a gente vai separar 3 semanas para cada linguagem do amor. E como isso funciona? Por exemplo, eu acho que a principal linguagem do amor do meu filho é toque físico. Então, eu vou passar 2 semanas no intensivão tocando a criança. Então, eu vou várias vezes ao dia abraçar, beijar, mexer no cabelo, se aconchegar na hora de ver TV. Eu vou fazer isso com tanta frequência que ou a criança, depois de um tempo, vai curtir e vai sentir falta, ou ela vai começar a repulsar. Então, assim, a criança, né, que sai de perto, tu vai abraçar e ela parece sufocada, ou a criança maior que já fala, ai mãe, tu tá muito pegajosa. Essa criança, ela já tá te dando a dica se inconscientemente ela tá gostando daquilo ou não. Então, tu vai fazer um intensivão de 2 semanas uma linguagem do amor e uma semana mais sutil. Então, 2 semanas de toque físico intenso e uma semana num toque físico mais sutil. Se nessa semana sutil a criança disser, ah, mãe, tu não tá me beijando, me abraçando como tu estava fazendo antes, provavelmente ela esteja sentindo falta. Talvez essa seja a principal linguagem do amor. E assim tu vai. 2 semanas, tempo de qualidade, em que tu faz muita coisa junto com a criança, e uma semana de tempo de qualidade mais sutil. Então, se a criança achar que ela tá meio que sufocada fazendo tanta coisa, vocês dois juntos, talvez não seja tempo de qualidade a linguagem do amor principal dela. E assim tu vai indo até testar as 5 linguagens do amor e perceber qual é a linguagem do amor principal dela. Então, eu espero que vocês se beneficiem e tenham e sejam mais assertivos nessa demonstração de afeto para que a gente mantenha o tanque emocional das crianças da nossa escola sempre cheios.